Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é você falar além do óbvio. Muitos vendedores, na hora de vender, eles são muito óbvios. Eles não conseguem passar para o cliente uma informação mais aprofundada. Por exemplo, você precisa entender como funciona o cérebro. O cérebro é uma engrenagem, que nós temos a lógica, que é a parte da razão, e o lado emocional. Quando nós ancoramos um produto na emoção, nós temos a tendência de fazer o cliente comprar pela emoção. Só que ele se convence pela lógica. E a lógica é uma engrenagem, que uma coisa vai encaixando na outra e que gera atração. O problema do vendedor é que ele é muito óbvio. Ele fala coisas que não geram interesse no cliente. Então, para você ser um bom vendedor, a sua comunicação ela tem que ir além do óbvio. O que é além do óbvio? É aquilo que todo mundo sabe já. É aquilo que o cliente praticamente ele espera por isso. Então é óbvio. Então não vai chamar a atenção do cliente. Agora, quando você é um profissional, que você entende que você precisa ir além do óbvio, você precisa acionar a lógica na mente do cliente, fazendo ele pensar, analisar, refletir e às vezes até indagar as suas próprias convicções, fazendo com que ele repense novamente, decida novamente. Esse é o grande jogo. É você sair do que é óbvio e você aprofundar a sua apresentação de uma forma onde o cliente, você vai chamar a atenção dele. Quando você consegue sair daquilo que é óbvio, você consegue ativar a lógica na mente do cliente, você começa a fazer a engrenagem rodar. Ele começa a raciocinar. Você prende a atenção dele, você faz ele pensar, você faz ele analisar, você faz ele decidir. Você fugiu daquilo que é tão óbvio. Você conseguiu, você teve êxito em fazer o cliente pensar, analisar, refletir e também tomar a decisão. Nesse caso, você vai perceber que quando você saiu do óbvio, você gerou interesse. Quando você não sai do óbvio, você não gera interesse. O cliente não vai perguntar, o cliente não vai... você vai perceber dentro do comportamento dele que ele, na verdade, está querendo ele está querendo sair da conversa, ele não está interessado no produto, ele não está interessado no serviço. E como que eu consigo ativar a lógica? É você fazendo pergunta para ele. Você precisa perguntar para o cliente. Quando você faz pergunta para o cliente, quando você ativa, você faz a pergunta, ela tem o poder de abrir a mente do cliente. Então, enquanto você não pergunta, ele está ali na caixinha do nada. Ele está pensando, às vezes, em coisas que não tem nada a ver que seja o produto ou serviço. Agora, você começou a fazer perguntas. Seu Roberto, o senhor pensou em fazer essa matrícula desse curso? O que levou o senhor a tomar essa decisão? Então, você começa a fazer pergunta. O que o senhor espera, por exemplo, em aprender nesse curso? Qual é o problema que o senhor possui hoje e que o senhor pretende, depois desse curso, não ter mais? Você começa a fazer pergunta, você começa a liberar perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas afirmativas, perguntas alternativas, e aí você começa a sondar seu cliente para extrair informações, para daí você usar essas informações criando a lógica. A lógica é uma engrenagem, onde uma engrenagem ela tem que encaixar na outra e aí começa a rodar essa engrenagem na mente do cliente. Então, não seja muito óbvio. Você precisa acionar a lógica. Então, na lógica do cliente, para você não ser racional, para você não ser muito óbvio, você tem que ser lógico.